pregar, ela vai falar hoje sobre o ninho vazio, cheio de esperança. E o que quer dizer esse ninho vazio? Ninho vazio é quando os pais, né, criam seus filhos e os filhos vão, né, porque tem uma hora que os filhos vão. Na verdade, isso é uma bênção, porque se os filhos ficam para sempre, é bom? Não. Mostra sucesso dos pais quando os filhos ficam para sempre? Não. É importante que eles vão. Isso é a ordem que Deus nos deu, que eles vão conquistar como flechas, né, os novos caminhos, tudo que nós ensinamos, tudo que nós demoramos tanto, né, para plantar aquelas sementinhas que implantamos. E muitas vezes, quem já ficou na dúvida, será que ela entendeu tudo que ensinei? Quem já não ficou na dúvida? Eu lembro quando eu e o Paulo fomos levar a minha primeira filha no college, por um ano, eu já sabia que eu ia sofrer, então eu já fiquei me preparando, né? Já fiquei assim, não, quando ela for, eu fui me preparando. Então eu chorei bastante durante aquele ano, mas eu estava forte. Aí, quando nós fomos deixar, e o Paulo, não, a gente vai ver ela sempre, vai ver, não tem problema e tudo. Aí nós deixamos ela, nos despedimos, entramos para o carro, de olho, assim, né? Um pouco abalados, mas tranquilos. Aí, quando começamos a andar, o Paulo olhou para mim, ele olhou para ele, começou a chorar. Chorou e falava para mim, meu bem, será que eu ensinei tudo? Será que ela sabe sobreviver sem eu? Sem nós? Sem o nosso apoio? Será que ela vai saber? Será que ela vai fazer as boas decisões? E aí é nessa hora que nós temos que realmente entender que Deus não tem neto. Deus só tem filhos. Deus só tem filhos. Tem alguma passagem na Bíblia, irmã Edmeia, que diz que Deus tem netos? Só para verificar. Só para verificar, é sempre bom double check, principalmente com a nossa mestre maravilhosa, né? Então, é importante a gente entender isso, que nós criamos os nossos filhos, mas eles são filhos de Deus. Eles têm que ter esse relacionamento de filhos através da fé deles. Eles não podem depender da minha fé para entender, para ter um relacionamento com Deus. Eles precisam entender essa parte. E é difícil, acho que é ainda mais difícil para nós, como pais, né? Falando, será que o meu trabalho vai ser aprovado? Sendo aprovado, eles vão ter esse relacionamento com Deus ou não? E pensando nisso, agora nós já estamos na terceira filha, que está indo para o college em agosto, né? E eu comecei a imaginar que realmente essa preocupação, esse ninho vazio ia começar a ficar ainda maior para mim, e não só para mim, como muitas pessoas que também estão passando por isso ou que estão se preparando para passar por isso. Porque, infelizmente, 50% dos divórcios acontecem quando os filhos vão para os colleges. Eu tenho exemplos da minha vizinha, por exemplo, eles já têm um acordo, ela e o marido. Ela não fala inglês, então não, mas ela sabe, né? Ela não fala português, quer dizer. Mas ela tem um acordo que a menina já foi para o college e eles estão vendendo a casa agora no Spring, porque eles já se separaram fazem 2 anos, eles só estavam esperando elas irem. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, porque quando o filho fica a única cola, né? O único objetivo do casal, eles vão se perdendo. E Deus não criou o casamento para isso. Deus não criou o casamento, olha, vai criar os filhos e depois cada um vai seguir o seu lado. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós tenhamos, né, voltemos, né? Eu acho que até usando o que a palavra de Deus diz, nós voltemos ao primeiro amor. Eu já estou começando a querer ficar apaixonada de novo, ainda mais pelo meu marido, né? Porque nós precisamos, mas isso não acontece naturalmente. Isso precisa de uma intenção ainda maior. Ainda maior. Porque agora eu já conheço todos os erros dele. Ou não, 27 anos. Vou fazer 27 anos de casada. Já conhecemos algumas coisas. Quando eu me casei, né? Eu não. Mesmo que eu via algumas coisas, eu não me importava.
Porque eu estava o quê? Muito apaixonada. Agora eu já estou amando. Amor é uma outra fase. Então, intencionalmente, né? Como buscar a Deus, nós temos que buscar por esse amor. Para que nós possamos ficar bem, ficar juntos. E eu creio que quando nós pedimos ao Senhor algo, a Bíblia diz que não vem nenhuma oração, né, com um coração quebrantado, que não suba, né, que o Senhor não receba. Então eu creio que Deus tem o melhor para mim e para o Paulo. Agora vai começar a melhor fase da minha vida, nossa vida em comum. Agora que nós vamos, e a irmã de meia falou para mim, agora que você vai começar, Carla, a realmente a ver a sua colheita. A ver a sua colheita, o que você fez, você e o Paulo trabalharam tanto, né? Nós, como muitos de vocês, criamos as nossas filhas aqui sozinhos. Nós nunca tivemos um tio, uma avó que desse um presente para os nossos filhos no dia de Natal, no dia de aniversário, né? E muitos passam por isso. Então era só eu e ele e eu, né? Para sustentar tudo, para levantar tudo, para dar todo o apoio, não só financeiro, emocional, né, psicológico, todos os apoios. Então eu creio que Deus está preparando a melhor fase para nós. E por isso que nós vamos começar esse curso falando sobre o ninho vazio, cheio de esperança. O ninho vai estar vazio, mas o melhor, Deus está preparado para mim. Porque em Deus nós somos, a Bíblia diz que nós somos prisioneiros de esperança. Nós temos que ser prisioneiros da esperança. O melhor ainda está por vir. Aqueles que amam a Deus, Deus tem o melhor para nós em todas as fases. Então nós temos que acreditar intencionalmente nisso. E por isso, para começar, né, nós vamos ter essa classe aqui, um pouco a foto das minhas filhas, da minha família. E quem melhor para nos falar sobre essa fase do ninho vazio, cheio de esperança, que é a nossa amada irmã Edmeia. A senhora pode vir, minha querida. Muito obrigada por aceitar esse convite. É sempre maravilhoso tê-la conosco. Então eu vou pedir, querida, você pode orar pela irmã de meia para mim, por favor? Eu? Você. Eu sou muito envergonhada para orar. Quem quer orar por ela? Vai. Eu oro. Amém. Glória a Deus. Pode orar, por favor, irmão. Senhor Deus, graças te damos por esse momento maravilhoso que o Senhor nos proporciona, Pai. Estamos aqui, não é à toa. Estamos aqui para aprender um pouco mais da Tua Palavra através dessa irmã abençoada. Amém. Que os nossos corações estejam sensíveis à Tua voz. Sim, Que o Pai. Espírito Santo trabalhe, Senhor Jesus, na nossa vida neste momento. Amém. Sim, Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, dirija a fala, Senhor Jesus, o coração, os ouvidos, os olhos, a boca dessa irmã, Senhor Jesus, Amém. para ser bênção para as nossas vidas. Amém. E que nós possamos ser bênçãos para os nossos filhos. Sim, Pai. Que esse momento, Senhor Jesus, seja um momento de aprendizagem, um momento onde o Teu Santo Espírito possa nos transformar através dessa palavra. Sim. Derrama, pois, ó Pai, a Tua unção, a Tua bênção sobre essa irmã. E que ela possa continuar tendo saúde, Senhor Jesus, a ponto de ir e vir aonde for que o Senhor mandar ela, ó Pai. Sim, Pai. Em nome de Jesus, pedimos, agradecemos e engrandecemos o Teu santo e bendito nome. Amém. 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 Graça e paz a todos vocês. Eu vou ler um texto aqui que está em 2 Samuel, no capítulo 7. Vou ler a partir do versículo 12. Quando Deus está falando com Davi, através do profeta Natã, ele diz: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino
serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Quando nós olhamos bem aqui na Bíblia, começando lá do início, Deus nos ensina a sempre olhar para frente e olhar para cima. Se nós formos buscar lá em Abraão, Deus tira Abraão do que ele tem, do que é seguro, da casa, da parentela. Abraão era um homem que estava reinando soberanamente em Ur dos Caldeus. O pai dele tinha morrido, Terá, o irmão dele, Harã, tinha morrido, deixou um sobrinho para ele criar, e ele era o príncipe semita, dono do lugar. Uma esposa linda, rebanhos e rebanhos, ele estava muito bem estabelecido, e Deus diz para ele: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. Então, por que Deus faz isso com Abraão? Porque ele quer que Abraão aprenda a olhar para frente. Olhar para frente. E saber que o tempo não anda para trás. Às vezes, nós não paramos para meditar que, como diz o famoso poeta Cazuza, o tempo não para. O tempo implacável, ele não espera por ninguém. Então, Deus quer que olhemos para cima, para frente e que dependamos dele. E quando Abraão chega na terra, Deus diz para ele: Abraão, olha esta terra, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, tudo o que vês será teu e da tua descendência para sempre. Abraão olhou e viu fome, correu para o Egito. Muitas vezes, dentro da promessa de Deus, dentro do chamado de Deus, nós vamos ver segundo as nossas exigências. Tantas coisas que haviam em Canaã, um povo que sobrevivia ali, rebanhos que sobreviviam, Abraão só viu a fome. Às vezes nós temos este olhar seletivo e selecionamos o que não é bom. Por isso, ele desceu para o Egito e foi tão infeliz no Egito e teve que voltar. Mas aqui, nesse trecho que nós temos hoje, Deus está falando com Davi. Deus fala de onde tirou Davi. Deus está falando com ele e manda Davi olhar para frente. E Deus diz para ele o que vai acontecer, não é? Nesse momento aqui, Davi é um rei, ele é adulto, ele é vivido, mas agora Deus tem um plano para a posteridade dele. Davi só estava enxergando até ali. Mas Deus tinha uma posteridade para ele. Um homem na terra que também não enxergava, era tão poderoso e não enxergava além da sua posteridade, era Nabucodonosor. Lá no capítulo 2 de Daniel, ele disse para Deus que ele queria saber como seriam os governos depois dele. O que seria feito de Babilônia depois dele. A grande Babilônia, como ele diz que eu fundei. Deus deu para ele o sonho e Deus respondeu a pergunta dele mostrando uma estátua multimetálica. Cabeça de ouro, ombros e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés em parte ferro e em parte barro. Para explicar para ele que os governos do mundo seriam decadentes, que eles iriam piorando a partir do ouro. Primeiro era o ouro,
depois piorava para a prata, depois piorava para o bronze, depois piorava para o ferro, até que o ferro se misturava com o barro. Então, Deus mostra a decadência que vem nos governos na mão do homem. Mas quando nós comparamos isso e nós olhamos para a casa de Davi, a diferença é muito grande. Deus está mostrando para Davi o que ele não vai ver, mas que está na mão de Deus. E com isso, Deus está nos dizendo que nós não temos autoridade sobre o futuro. Que o futuro está realmente na mão de Deus. Que nós não vemos, mas Deus vê. Ele começa no versículo 8, 9, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos de perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Aqui Deus está dizendo para Davi: Davi, fui eu que te tirei de trás da malhada. Fui eu que venci as guerras para ti. Fui eu que fiz prosperar o teu reino. Sou eu que tenho abençoado todas as coisas. Deus está mostrando que Ele está presente na história de Davi. Quando nós olhamos para a nossa vida, nossa casa, se você olha desde o tempo que você era criança, você vai ver que tem um poder dirigindo todo o seu destino. De uma hora para outra, algumas coisas diferentes aconteceram, até o dia que vocês casaram para terem filhos. Quantas dificuldades, mas às vezes nós esquecemos de que Deus se responsabiliza. Porque vocês tiveram filhos, mas vocês não sabem fazer filhos. Talvez vocês não sabem fazer uma garrafa PET. Mas Deus fez filhos para vocês, para criarem para eles. Mas vocês tiverem esses filhos e se preocupam, mas você não sabe o que vai acontecer com ele amanhã. Porque ele tem outro corpo, outro modo de pensar. Muitas vezes ele sabe de coisas que você não sabe. Eu fiquei apavorada a primeira vez que eu sentei na cadeira de dentista do meu filho. Porque eu não gosto de dentista, eu gosto do dentista, mas dentista eu não gosto, médico eu não gosto de nada disso. Eu me senti tão pequena e tão admirada. Eu disse, meu Deus, eu pari. Ele é dentista da Polônia. Eu disse, eu pari esse garoto. Eu pari. Como é que ele sabe mexer nesses negócios que eu não sei? Me senti tão pequena. Eles têm uma vida, uma visão diferente. Eles partem para um destino que nós não podemos controlar. É isso que Deus está dizendo para Davi. Davi, o que eu fiz na tua vida está feito, mas fui eu que fiz. Assim como eu cuidei de ti, Davi, eu vou cuidar do teu filho. É preciso que você saiba que as coisas não terminam quando os nossos filhos saem da nossa casa, quando eles saem da nossa cobertura, ainda tem mais. Porque aqui na terra nós não temos passado, nós temos uma história. Essa nossa história é uma história como todas as outras. Qualquer história, ela vai mudando de cenários.
Numa história tem sempre o personagem principal, mas tem muitos personagens secundários que entram. Uns vêm para causar dano, outros vêm para causar coisa boa, mas todos eles vêm para trabalhar o caráter do personagem central, e o personagem central da sua história é você. O seu filho é o personagem central da história dele. E você é personagem coadjuvante na história do seu filho. Um dia você sai, quando o cenário não precisar mais de você. Porque Deus continua a história deles. Amém. Sem você, porque você não é mais necessário. Passou. A sua parte do elenco acabou. O que ficou, você ficou marcado na história. Você é apenas um personagem coadjuvante. Mas ficou na história. A história deles continua. Não é? A história deles vai continuar. Porque cada um deles será o personagem central da sua história. Uma coisa. Cadê o pai e a mãe de vocês? Quantos cenários Deus mudou na sua história? Você nasceu onde aqui, meu irmão? No Rio. Hein? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro você mudou para cá? Brasília. Mudou para Brasília. Mudou o cenário, viu? Para Brasília. De Brasília você veio para cá? Estados Unidos. Olha, 3 cenários diferentes. Escrevendo a história desse homem, não se sabe se esse é o último cenário. Não se sabe. Por quê? A Carla e o Paulo eu conheci em Connecticut. Depois Mount Vernon. Depois para cá. Mas eles são o Paulo do Rio, ela é de São Paulo. Olha os cenários que Deus usa até agora. Os dois se encontram e casam. E aí eles querem segurar a história. Não pode. A história continua. O mundo está em movimento. O tempo não para. As coisas vão para frente. Eles passam a fazer parte de outras histórias. Eles são personagens que estão na história. Nós estamos na história dos nossos filhos. Mas nós não somos a história deles. Eles continuam escrevendo uma história e um dia eles estarão na história dos filhos deles, que serão nossos netos. Vocês entendem que Deus não deu ordem para o tempo parar? Aqui Deus diz para Davi, quando os teus dias se cumprirem. Isso eu gosto. Porque a gente não pensa que os nossos dias serão cumpridos. Deus, ele deu um sopro no homem. Não foi? Para uns, para outros. Ele é que sabe a quantidade, a extensão do sopro que ele deu. Eu costumo dizer, no tempo que a gente acendia a fogueira de São João, botava lá o fósforo e via. E a coisa ia acendendo a fogueira, não era? Mas na hora de apagar a vela do aniversário, soprava também. O sopro que acende o fogo é o mesmo sopro que apaga a vela. Então, esse sopro que Deus nos deu, só Ele sabe quando termina. Nós temos que aproveitar enquanto tem sopro. O sopro ainda está aqui. Deus abriu esse balão de oxigênio para nós quando nascemos e ainda não fechou. Então, Deus diz para Davi, tomei-te de trás da maré. Quando os teus dias se cumprirem, quer dizer, os teus dias, Davi, vão se cumprir. Está aí uma notícia que ninguém quer ouvir. Quando Deus fala com Abraão, lá em Gênesis, ele diz a Abraão, sabes que a tua descendência será reduzida à escravidão e será afligida num país estrangeiro. Tu irás para os teus em ditosa velhice. Abraão não deve ter gostado da notícia.
que ninguém quer a notícia de que vai morrer. Deus, tão bom com Abraão, disse: vai morrer sim, meu chapa. Você vai morrer. Aqui ele está dizendo para Davi: seus dias vão se cumprir. Os seus dias são contados. Você vai morrer, meu chapa. Ele só não disse para Davi quando. Mas dele elevou Davi a olhar para o que ia acontecer a partir dos filhos que ele criou, que gerou e criou. Quer dizer, a sua história continua neles. Você continua sendo protagonista dessa história. Ele diz: quando os teus dias se cumprires e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Olhe bem, Deus está olhando para a casa de Davi, que não vai ficar apenas vazia dos filhos, mas um dia ficará vazia dele, da presença dele também. E o que vai acontecer depois que você não estiver mais aqui? O que vai acontecer com seus filhos? Porque a nossa grande preocupação, como é que eles vão fazer? Eu já pedi perdão ao meu filho. Eu disse: meu filho, senta aqui. Eu quero lhe pedir perdão. Porque todos os erros que eu cometi com você foi por medo. Eu exagerei, eu gritei, eu botei de castigo, eu reclamei, eu perturbei você. Eu tinha medo que não desse certo, que você se perdesse, que você não se formasse, que alguém fizesse mal com você, que você tivesse mais amizade. A gente tem medo. Quando eu acabei de falar com ele, ele disse: mamãe, eu estou mesmo assim com meus filhos. Eu estou desse jeito. Eu estou desse jeito. Porque nós cometemos os mesmos erros, mas os nossos filhos são outras pessoas. Eles vão sair, porque eles vão caminhar. E Deus aqui está dizendo para Davi: Davi, eu tenho um plano para a tua descendência. Eu tenho um plano para os teus filhos. Eu tenho um plano para eles até quando tu não estiveres aqui. Davi, o plano é meu, não é teu. O plano que Deus tem para os seus filhos não é o seu. É o plano dele. Amém. Porque você não fez os filhos, mas você criou. Mas você não criou para você. Talvez você não sabe que você é mordomo de Deus. Amém. Você está criando filhos. Muito obrigada, Lu. Você está criando filhos para o reino de Deus no século 21 aqui na Terra. Quando Deus fala da vida de Davi, ele diz: tomei-te de trás da malhada. Às vezes, Davi tinha outra impressão sobre o modo que ele saiu, que ele deixou de ser pastor. Como você talvez tenha outro modo de pensar, do modo como você deixou o Brasil. Você tem tantas explicações para dizer que você saiu do Brasil. Por isso é que foi Deus que tirou você. Ai de você, se Deus não quisesse que você viesse. Você estava lá até agora. Ia ser uma benção. Então, Deus aqui diz que Davi já teve um caminho, que Davi já teve o casamento. Os filhos dele cresceram. Enquanto os filhos crescem, nós vamos descendo a lateral da montanha, os nossos dias vão ficando mais próximos do ocaso. Jesus Cristo disse que nós precisamos andar enquanto é dia, porque virá a noite quando não poderemos mais andar. Eu dei essa entrevista mês passado num canal lá de não sei das quantas, porque a senhora não para. Eu disse: meu dia está chegando no entardecer. Eu estou chegando lá. Jesus Cristo disse que vai chegar a noite quando ninguém poderá andar. Enquanto não chega a noite escura para mim, eu quero fazer tudo. Amém. E se der para andar um pouquinho de noite, eu vou andar. Porque eu não quero parar assim, não. Então Deus diz para Davi: Davi, tu já estás
dobraste o cabo. Mas eu tenho um plano para a tua descendência. Como eu tinha um plano para ti, teu pai não sabia. Vocês lembram quando Deus mandou Samuel à casa de Jessé para ungir um rei? Que Jessé chamou os seus filhos guerreiros, não era nenhum deles, era o que estava atrás da malhada no deserto, que quando Davi chegou, nem Samuel acreditava, e nem Jessé, o pai de Davi, que Davi era aquele escolhido por Deus. Então Deus tinha um plano para ele. Jessé não sabia. Deus diz agora, eu tenho um plano para os teus filhos, que tu não vais ver, mas o meu plano continua. O meu plano continua na tua casa. Davi, o teu ninho não está vazio, não. Ninho só tem ovo, enquanto o bichinho não nasce e voa. Assim que ele quebra o ovo, ele começa a voar. Nunca mais ele volta para o ninho. O teu ninho não vai ficar vazio, porque eu não criei ninho para ficar vazio. Os teus filhos vão produzir, porque eu tenho um plano para eles. E o plano que Deus tinha para o filho de Davi, vamos botar tudo em um só, é que o filho de Davi ia construir o templo que Davi queria construir e não pôde. O plano que Deus tinha para o filho de Davi era alguma coisa maior do que Davi podia pensar. Você já pensou que seu filho pode prosperar muito mais do que você? Amém. Que seu filho pode ir muito além do que você foi? Que seu filho pode ser uma pessoa notável? Amém. E você sofre porque ele saiu, ai de você e dele se ele não saísse. É preciso que ele vá, é preciso que ele voe. Essa é a ordem natural das coisas. Se nós pensarmos um pouquinho, como é que seu pai e sua mãe ficaram quando você também alçou voos? Hein? Como é que eles ficaram? Eu preguei umas 2 ou 3 vezes num lugar na Suíça, tem nos Alpes suíços, tem uma casa assim, tipo casa de retiro, que é chamado L'Abri. É para pessoas que têm esse tipo de depressão, principalmente no Natal. Eles estavam acostumados a ver aquela mesa farta, árvore de Natal, muitos presentes, muita alegria, e agora não tem mais. Ainda tem árvore de Natal numa caixa, na garagem, ainda tem aquela mesa grande, ainda tem toalhas de mesa específicas de Natal, tem tudo de Natal. Na cozinha tem panelas grandes, mas não são mais usadas. Mas aquilo tudo conta uma história do que já aconteceu, que é real. Aconteceu, não é uma quimera, não é uma mentira. Ali, aquele lar, já teve essa bênção da casa cheia. Essas pessoas sofrem de uma depressão que se chama depressão específica. Ataca principalmente nessa época de Natal, na época da Páscoa, na época de Ação de Graças, Dia das Mães, Dia dos Pais. Essas pessoas são vítimas dessa lembrança que dói. É a lembrança que não se abriu. É a lembrança que não soltou. É a lembrança que quer segurar. Eles não olham para o que aconteceu como uma bênção de Deus natural. Eles olham como se eles tivessem sido roubados, quando na realidade a vida deles serviu como estrutura para esse futuro para tantas pessoas. Porque os pais são usados como esteio, como colunas para essas vidas. Mas às vezes, quando o ninho fica assim vazio, os filhos alçam voos, nós também perguntamos: quantos erros eu cometi com ele? Como eu, que fui pedir perdão outro dia para o meu filho. Que eu exagerava. Era um horror com o garoto.
Eu me lembro, eu botava ele para nadar Filho único? na piscina, hein? Ele é filho único? Só tem ele. Aí, porque a menina morreu. E aí piorou, que eu fiquei com medo que ele morresse também. Então, eu ficava correndo na beira da piscina do Guanabara. Vai, meu filho, vai. Uma coisa horrorosa. A única mãe que fazia aquilo. Eu envergonhava o garoto. Mas eu achava que eu incentivava. Com vergonha. Né? Era assim. Ele riu, porque ele disse, mamãe, estou fazendo a mesma coisa. Nós cometemos os erros. E pior porque ele tem 3, né? Ele tem 3, Ele tem 3. O menino dele veio aqui, coitado. Pro menino dele vir para estudar aqui, veio ele e a mãe, ficaram 8 dias que eles queriam conhecer. Até a geladeira que o menino ia usar, o que ia fazer. Saiu de lá chorando que nem uma criança, porque ele é pai. Ele não é pai, ele é pai. Então, nós cometemos esses erros. O Davi não tinha que saber que a história continuava, que ele era apenas um personagem que entrou como tronco na vida daqueles filhos. Nós somos personagens na história dos nossos filhos. E quando eles olharem para trás, eles vão nos ver na história deles, como personagens que emocionalmente são necessários pelas nossas lembranças, mas só para isso. Eles não precisam mais de nós para eles trabalharem, para eles viverem. Eles não dependem mais disso. Agora, emocionalmente, por causa da memória. A memória é a grande bênção de Deus, nessa hora, pode ser um grande vilão. Nós ficarmos presos. Tem gente que guarda até sapatinho do filho, que já tem 40 anos. Guarda para cheirar de vez em quando. Isso não é pecado. Não é ofensa a Deus. Mas nós sofremos, porque ele não está nem querendo mais saber daquele sapatinho que ele deixou, que você guardou. Então, nós temos esse desejo de segurar. E eu gosto que Deus diz para Davi, você vai morrer, eles vão ficar. E eu sou responsável pelo futuro deles, como eu cuidei de você, Davi. Como eu tenho cuidado até hoje, Davi. Você lembra, Davi, que eu fui contigo por onde quer que andaste? Davi, fui eu que eliminei os teus inimigos diante de ti. Fui eu que fiz grande o teu nome, como só os grandes da terra. Fui eu, Davi, que preparei lugar para o meu povo. Fui eu. O fato de que tu não me viste não significa que não fui eu que fiz. Não é? Quando Josué estava para entrar na terra, ele disse, como é que eu vou substituir Moisés? Um homem que estendeu a mão sobre o mar se abriu. Um homem que falava com Deus face a face. Um homem que bateu na rocha e produziu água. Deus diz para ele, olha, como eu fui com Moisés, serei contigo. Amém. Moisés estendeu a mão, quem abriu o mar fui eu. Amém. Moisés tocou na rocha, quem produziu a água fui eu. É sempre Deus. Então, o que Deus fez por você, se você pensar quantos perigos que você passou, às vezes você não entende como é que chegou até aqui. É desse jeito. É o mesmo Deus que está diante de você para continuar a sua história através dos seus filhos, porque você está parado na memória deles. Deus que dirigiu tudo no passado. Ele ainda é Deus. Ele diz para Moisés, o meu nome é Eu Sou. Amém. Eu sou. Acabou. Então, esse mesmo Deus vai levar para frente, não é? É o Deus que
Estava lá ontem, hoje e amanhã. Olha, quando a gente fala em ninho, é uma situação para o ovo. Assim que o ovo, o pintinho lá dentro, quebra o ovo, ele voa. Não tem nada novo. Quando você vê, a gente lê em Eclesiastes 1, versículo 9 e 10, eu vou ler para vocês. Eclesiastes 1, 9 e 10. Está escrito assim: o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. O seu começo para criar filhos vai ser o começo dos seus filhos para criar os filhos deles. E foi assim desde Adão e Eva. Foi assim desde Noé. E vai embora. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Isso é uma situação que vai para frente e nós precisamos saber viver essa nova situação. Nos adaptamos tanto com o status de pais, papai, mamãe, de ganha dinheiro para o filho, de faz tudo para o filho, cozinha e faz, só pensa no filho, que depois, quando não tem isso, nós ficamos, e agora? O que é que eu vou fazer? Precisa saber como foi que a sua vida afetou a vida dos seus filhos. A sua vida, o seu modo de ser, o seu caráter, a sua personalidade, como afetou a vida dos seus filhos? Será que deixou filhos inseguros? Será que deixou filhos agressivos? Será que deixou filhos que sentem saudade de você? Nós precisamos saber o seguinte, você não pode sentir culpa. Quanto tempo você fez estágio para ser professora? Apolônia? 2 anos. 2 anos de estágio. E você, para a sua profissão, quanto tempo de estágio? Uns 1 ano e pouco, 1 ano e meio. 1 ano e pouco. Cada um aqui que tem uma formação fez estágio. Mas acontece que para ser mãe você não fez estágio. Para ser pai você não fez estágio, você não aprendeu. Ninguém lhe ensinou. Você entrou de cara. Você saiu do hospital com aquela vida na sua mão. E agora? E agora? Dá comida, leva para o médico, segura, não entrega para ninguém. A vida era uma vida na sua mão, uma vida do seu filho. E ali desperta todo o cuidado, todo o amor. Semana passada, um homem me disse, irmã, eu não posso mais viver sem essa criança. 5 dias de nascida. Eu não posso mais viver um galalão enorme. Eu não posso mais viver. Pensa o que é isso. A criança cabia assim na mão dele. Por quê? Porque você não sabe fazer. Na maioria das vezes, nós copiamos como nosso pai fazia, como nossa mãe fazia. Porque é o modelo que nós temos. Como você afetou. E você, muitas vezes, pode acontecer que você tenha pavor de pensar que seus filhos que ficaram adultos enxerguem o erro que você cometeu. É melhor que eles saibam que você errou e Deus sabia que você ia errar, porque Deus botou esse filho na mão de um pecador. E nasceu ali um pecador. E de pecado em pecado nós vamos errando, tentando fazer o melhor que podemos. E quando nós abrimos os nossos olhos, eles cresceram. E eles foram. É por isso que nós vamos ser avós maravilhosos. Porque nós já estagiamos. Nós já fizemos o estágio. E aí os netos da gente não têm defeito. Somos calmos, somos compreensivos, somos bons. Eu nunca vi avó ruim,
Porque nós somos... Minha avó é perfeita, não sei que mamãe não é assim. Porque sua mãe não fez estágio, a avó já fez. Seu pai já sofreu o que tinha que sofrer. Agora eu aprendi que não precisava tanto essas coisas. Me lembro do meu neto, chegava lá em casa e dizia para a mãe, não, mãe, pode ir embora do elevador. Mandava a mãe embora. Nem queria que ela entrasse lá em casa, para se livrar dela. Mãe. Lógico, vinha para a casa da avó, eu ia reclamar com meu neto, quem tem que educar são os pais. Eu sempre disse isso. Portanto, eu fazia tudo que ele queria, continuo fazendo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, o que eu digo é que, às vezes, nós pensamos, onde que eu errei? Você não errou. O problema é que você não sabe como fazer. Ninguém lhe ensinou. E outra coisa, é muito bom educar filho dos outros. Mas vai educar o seu, você vai ver como é difícil. Para os nossos filhos, nós temos todas as desculpas. Mas para os filhos dos outros, nós somos severos. Aí a gente sabe educar. O que é? Como foi que a sua vida afetou a vida dos seus filhos? Como? Será que a produção deles hoje é um reflexo do que você fez, do que você ensinou? Será que é? O que eu quero lhe dizer é que, se não é, não se meta mais. É só orar e pedir a Deus que, com o tempo, eles vão entrando nos eixos, porque não dá mais para voltar atrás. O tempo segue. O que as pessoas vão dizer de você depois que você não estiver mais aqui? Qual é a resenha sua depois que você tiver morrido? Né? Uma vez, eu estava na Inglaterra, negócio de uma campanha evangelística, e lá tem o que eles chamam, eu não sei se tem aqui nos Estados Unidos, wake. Aqui tem também. A Inglaterra é uma festa. E tinha esse negócio lá. E me convidaram para o tal do wake. Eu nunca tinha visto aquilo. Era um salão maravilhoso, uma recepção. Vieram do crematório para lá, todo mundo bem vestido, um almoço, sim, espetacular. E cada pessoa pegava o microfone e vai lá na frente para dizer uma coisa interessante de como a vida daquela pessoa que morreu afetou a vida dele. Né? Levantou um homem e disse aqui, ó, quero dizer para vocês uma coisa. Eu nunca conheci um sujeito mais chato do que fulano. Ele era horrível. Tascou, pô, tomava dinheiro e não emprestava. Mas ele arrebentou. E ele é meu irmão. Foi o irmão que falou isso. Do outro que morreu. Mas o que eu quero dizer para vocês, começou a chorar. Inglês chorando é a coisa mais triste. Eu sinto saudade dele. Eu queria que ele estivesse vivo para fazer a mesma safadeza. É o que ele pôde dizer do outro que morreu. O que vão dizer de você? É, Paulo? Ah, se eu puxo a perna. O que as pessoas vão dizer de você? Olha o que nós falamos de Davi hoje. Grande, o maior rei de Israel. Cometeu crime, cometeu adultério, fez e aconteceu. Grande estrela de Israel, Davi. Se nós somarmos tudo o que Deus fez na vida de Davi, Davi foi o grande rei, porque Deus fez tudo na vida dele. Amém. Então, a única coisa que nós podemos pedir é que Deus escreva a nossa memória e que nos ajude a deixar para a posteridade uma notícia boa. Porque quantas vezes nós andamos, mas na nossa caminhada não podemos deixar manchas. Nós precisamos deixar marcas.
Os nossos filhos são abençoados só pelo fato de serem nossos filhos. Porque Deus nos abençoou, a bênção vai. Hoje está muito na moda pregar sobre maldição hereditária. Eu não sei por que não pregam sobre bênçãos hereditárias. Porque na hora que você vem para Deus, através de Jesus Cristo, você entra nas bênçãos de Abraão. E na bênção é 1000 gerações. Amém. Então, você entrou na bênção de Abraão. A bênção se estende a 1000 gerações. Seus filhos estão debaixo dessa bênção. Amém. Não importa onde eles estejam, onde quer que eles vão, eles são bênçãos do Senhor, porque é tudo pronto no programa de Deus para eles. Amém. Quando a Bíblia diz que filhos são como setas, flechas na nossa mão, né? Flechas. A flecha vai a depender de como você retesa o arco. Porque quem dá a direção à flecha é você que segura o arco e a flecha. A direção para lá, você impulsiona para saber que ela chegue mais longe. Logicamente que todo pai, toda mãe quer o melhor para o seu filho. Todo quer. Mas, às vezes, tem flechas que não vão muito longe. Porque, muitas vezes, nós queremos que o nosso filho progrida para o nosso orgulho, para a nossa honra. Será que os filhos de vocês aqui seguiram as carreiras que vocês queriam que eles seguissem? Nem sempre. Eles seguem aquilo que eles gostam. Eu não queria que meu filho fosse um dentista, queria que ele fosse cirurgião plástico. Ia ser bom para mim essa cirurgia. Eu estou pedindo para minha neta ver se você faz medicina para fazer geriatria. Né? Eu queria, meu marido queria que ele fosse engenheiro, porque o marido era engenheiro. Aqui o meu anel fica para você, aquele negócio de antigamente. Meu anel fica para você. Ele disse, quero ser dentista. Ô, irritação que me deu. Eu cheguei para o menino para desviar. Eu disse para ele assim, achando que eu ia convencer meu filho, você tem que querer hoje aquilo que você quer fazer daqui a 40 anos. Você tem certeza que você quer passar o resto da sua vida encurvado, sobre uma cavidade escura, mal cheirosa, com saliva e sangue? Ele disse, é isso que eu quero. Ele é o dentista mais apaixonado que pode existir. Quem conhece ele sabe que ele é apaixonado da odontologia. Então, seus filhos, com certeza, não fizeram aquilo que você queria, do jeito que você queria, só pelo fato deles serem outras pessoas. Então, eles passam a ser um desafio para nós. Mas são bênçãos que eles querem nos dar. Eles querem nos agradar na profissão deles. E quantas vezes nós não compreendemos? Fizesse tal coisa, ia se dar melhor na vida. Tivesse feito o que eu mandei, ia se dar melhor na vida. Eu conheço um menino em Belo Horizonte que não vai para frente, que o menino só queria ser pianista. E o pai nunca admitiu. Parou de falar com o filho. O menino ganhou o maior prêmio na Alemanha como pianista. Levou o nome do Brasil lá em cima. O pai não deu parabéns para ele. O menino é uma bênção no piano. Tem o dom, mas o pai não aceita. O pai não aceita, porque ele quer que o filho seja juiz como ele é. Olha aí. Então, às vezes, nós pressionamos os nossos filhos e nós ficamos velhos e eles se afastam de nós porque a vida ficou insuportável dentro de casa. E aí, eles saem de casa, magoados. Aí, nós precisamos saber que eles não vão lembrar de nós com uma saudade alegre, mas com uma saudade que sangra, porque eles queriam ficar ali. Hoje nós estamos tendo um problema. Essa semana, 2 mulheres me ligaram chorando, por causa de filhos que estão nessa onda de sair do armário.
essa questão de homossexualidade, o filho vem e diz, sou gay e não tem mais nada para fazer, já admiti, estou apaixonado, esses negócios que eles fazem, que eu tenho esperança e desejo que não aconteça na vida de vocês. Mas quantos pais têm amaldiçoado o filho, jogado fora, aqui não aparece mais, botam nome nos filhos e chorando, praguejam contra aquele filho. Eu digo para vocês, isso me dói o coração, porque ainda são filhos. Gorou tudo, ficou difícil. Isso é uma situação que você não vai poder compreender, nem eu. A única coisa que eu creio que eu ia fazer era chorar. Chorar. E não admitir esse tipo de união dentro da minha casa. Isso eu sei que não ia. Mas o que se faz quando é assim? Isso é um ninho que ficou vazio, mas ficou com sangramento. Ficou com sangramento, ficou com muita dor. Mas é tão bom ver que os filhos vão pegando, seguindo a caminhada, tomando passos para o futuro, que eles vão batalhar a sua vida, que eles vão trabalhar, eles vão cometer erros, sim, mas eles vão tentar seguir o seu exemplo, seguir o seu conselho. Eles vão andar, eles vão batalhar. O ninho ficou vazio porque ele foi batalhar a vida, que é alguma coisa normal. Então, nós podemos ter aquela síndrome do ninho vazio e sofrê-la de estar assim, com saudade, mas com alegria, porque os nossos filhos estão numa caminhada normal. Mas nós podemos também chorar do modo como eles saíram. E é o que tem acontecido muito, mas é muito, viu? É muito. Muito. Está acontecendo demais. Do filho vir falar, a filha vir falar, os pais não entenderem. Normalmente o pai bota para fora, fala, amaldiçoam tanto aquela vida. E um deles me disse, eu não sei porque que eu sou assim. Eu queria ser como o meu pai quer, mas eu não sou. Eu não sei como explicar isso. Mas eu só digo para vocês que vai um ferido embora e fica um lar ferido. Não é um lar vazio, é um lar ferido. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer é orar muito para que nossos filhos deixem o espaço vazio, cheio de saudade e de esperança. E não de sangramento, de dor, de revolta, porque é muito triste. Quando vocês se conheceram, vocês tinham tanta vontade de ficar sozinhos, né? Agora vocês estão sozinhos, filhos. Já se mandaram. Filhos são passageiros do trânsito. Agora olha um para a cara do outro e diz, e agora? Não sabe mais namorar. Não sabe mais namorar. Quer um... O que a gente vai fazer? Vai namorar. Não dá mais. O que é que tem? Não sabe por onde começar. Vocês se curvaram uma situação transitória como se ela fosse uma situação para sempre. Filhos crescem, filhos vão embora. A juventude passa e a de vocês também vai passando. E agora, aproveitar os melhores anos, porque os melhores anos são os anos da colheita. E vocês agora começam a fase da colheita. Ninho vazio é fase de colheita. Vocês plantaram, vocês se esforçaram, quantas madrugadas, era o dinheiro que vocês tinham que estar contando, a preocupação, porque vocês estavam semeando. Semeando. E vocês semearam. Agora vocês têm que respirar para colher, mas a colheita de vocês é alegria.
de ver que eles não estão perdidos. É a alegria de saber que eles estão fazendo o que vocês já fizeram, que eles estão sonhando os sonhos que vocês já sonharam, que eles estão indo para frente, olhando para frente e para cima. E um dia o resultado disso volta para fazer barulho na casa de vocês. Os netos. Que colheita maravilhosa. E eles trazem. E eles trazem com prazer. Eles trazem. Então, quando vocês pensarem que os filhos de vocês saíram, não olhem como uma perda, como um vazio que ficou. Olhem para a colheita que está começando. Chegou a fase da colheita. Amém. Já foi tudo semeado. Agora vem a colheita. Eu vou ver como é que o meu filho vai se virar. Eu vou ver como é que a minha filha vai se virar. Vou ter o prazer de ver. É esse prazer que vai encher a casa de vocês. É esse prazer que vai trazer de novo sonhos para vocês agora. Tudo se renova. Tudo recomeça. E o ninho vazio é apenas o espaço para um recomeço. Não dá para perder esta visão, porque ela é real. Davi, quando você não estiver mais aqui, eu vou só lhe dar uma dica. O seu filho, eu vou cuidar dele. E se fazer bobagem, eu vou castigá-lo com vara de pai. Ele vai ser castigado por mim. Eu vou discipliná-lo. Porque você já foi. Mas deixa o negócio comigo, Davi. Deus disse para Davi: os teus filhos vão continuar. Tu vais sair daqui. Não tem espaço para você querer ficar aqui o resto da vida. Não tem espaço para os filhos ficarem na sua casa. Que coisa triste. Se você não vê seus filhos andarem na vida, esse é o normal, foi para isso que você trabalhou, você preparou tanto essas crianças, pagou tanta escola, comprou tanto livro, se virou. E agora? Agora eles começam a produção. Você vai parar para ver de bandeja. E aí, como é que é? Não tem ninho vazio. Tem esperança que se renova. A Bíblia diz, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aleluia. Voam com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Vocês observaram que aqueles que esperam no Senhor nem sempre estão voando? Não, às vezes não dá para voar. Aí eles correm. Mas às vezes não dá nem para correr. Aí eles andam. Mas daqui a pouco estão voando de novo, porque a força é renovada. Há um mover contínuo. A casa vai estar vazia, não jogue fora as panelas, porque você vai precisar de novo depois das panelas grandes. Cuidado com as mudanças que você vai fazer, porque nada disso vai preencher a saudade, mas espere. Espere, porque coisa nova virá. Amém. Glórias a Deus.